Um processo de areação que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então aqui aumentou 15%. Em seguida, pelo aerador 2, ganhando um novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos, de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e a largura L. A base de T2 tem comprimento C sobre 2 e a largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna do líquido que já saiu do T1, denotada por X, e a altura da coluna do líquido que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... Então vamos lá. Primeira coisa, o enunciado diz que o líquido aumenta 15% numa fase e depois 10% em outra fase. Portanto, o líquido que sai de T1 vai aumentar 15% mais 10% até chegar em T2. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que acúmulo de percentual não se soma e nem simplesmente se multiplica. Tá? É feita uma multiplicação com 1 na frente diferenciada, eu vou explicar. Imagina que você tem aqui R$100 e aí você teve um aumento de 20%. Então você vai ter um aumento de 20 em relação ao 100, né? Então aqui ficaria 120. Vamos passar para cá. Agora, imagina que você tenha um novo aumento de 30%. Então, quanto que seria aqui esse novo aumento? Veja, não é 50%, não se soma percentual em acúmulos, né? E também não é 60%. Também não. O que a gente faz quando você tem percentual e de percentual? Você tem que simplesmente fazer 1,2, que é o 20% com 1 na frente, porque é a parte inteira, vezes 1,3, que é o 30% e o 1 na frente. Vamos fazer essa multiplicação. Então, veja, 20% é 0,2 mais 1. O 30% é o 0,3 mais 1. Multiplica tudo. Dá 6, dá 3, dá 2, dá 1. Então, se eu tive um aumento de 20% e depois de 30 em relação ao 120, então aqui seria 156. Primeira coisa que eu tenho que saber. Percentual de percentual, percentual acumulado, multiplica-se, não simplesmente o 20 com o 30, e nem soma. É 1,2 vezes 1,3. Sabendo disso, vamos ver quanto de líquido vai sair do T1 e ir para o T2.
Ó, é 15% na primeira vez, depois 10%. Então, veja. É 15% aqui, certo? Vezes 1,10. 1,10. Aqui vai ficar 5, 1 e 1, mais 5, 1 e 1. Vamos somar tudo, abaixa esse zero, né? 5, 6, 2 e 1. Conta as casas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, um aumento sucessivo de 15% mais 10% dá 1,2650. Se eu olhar aqui, olha, já achei a resposta. Não precisa fazer mais nada. Mas, vamos ver em relação a volumes, né? Porque ele não quer que derrame, certo? Veja, qual que é o volume aqui de um prisma? É a base vezes a altura vezes o comprimento. Então, qual seria o volume desse T1? O volume do T1 seria a base. Ele falou para mim quanto que a base é C. Vezes a altura, ele não falou. Deixa eu apagar esse cara aqui. A altura ele não falou. Então, vou chamar de X. Vezes o comprimento. Comprimento ele falou. É C, né? Não, é... A base é C, tá aqui. A altura ele não falou. A largura é L. Pronto. Qual que é o volume do T2? Pelo desenho parece ser igual, mas vamos fazer. Esse lado, o volume do T2. Quem que é a base dele? E a base de T2? C2. C dividido por 2. A altura eu não sei. X. E o comprimento? O comprimento de 2 e a largura 2Ls. 2Ls. Então, veja que se eu comparar os dois, eles têm o mesmo, né? Ó, vou comparar os dois aqui, ó. C vezes X vezes L. Veja que é a mesma coisa que C sobre 2 vezes X vezes 2L. Por quê? Porque eu vou cortar esse 2 com esse 2. Então, é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa de volume, tá? Eu tenho que cuidar para pôr uma quantidade aqui, que quando eles somar, através dessas bombas aqui, ele não pode derramar aqui, né? Então, eu já sei que quando eu ponho um valor qualquer aqui, ele vai ser multiplicado pelo percentual, 1,265. Então, olha, o que ele diz aqui? Quem que é X para ele? O líquido que saiu do T1. E a altura do T2 é Y. Então, olha, o Y é 1,265x. Por quê? O Y vai ser sempre maior, né? Então, o que acontece? Você tem que colocar um valor aqui para não derramar aqui no T2, correto? Então, quanto que tem que ser? 1,265 para não derramar, né? Então, pode marcar aqui o A de alfa. Se eu fizesse essa conta, sabendo que a diferença vai dar 1,265, já teria matado a questão. Mas eu quis fazer, provando que o volume é o mesmo. Então, você tem que colocar um valor, 1,265, menor em x no T1, para não derramar no T2, porque vai aumentar. Então, pode marcar o A.